Para começarmos, pastor, eu queria perguntar, né, desde lá do início, como foi a sua conversão? Na realidade, como você veio para Jesus, como que tudo começou? Olha, tudo começou porque eu, na realidade, eu vim de uma família católica. Meus pais eram católicos, meus avós, todos católicos. Meu bisavô veio também da Itália, católico, todos católicos. Mas aos 7 anos de idade, a minha mãe ela começou a ir numa igreja, que é chamada de Verbo da Vida, aqui em Guarulhos. Na época era do falecido apóstolo Bud, que veio dos Estados Unidos, amando do Senhor, para poder iniciar um trabalho de ministério aqui no Brasil. E esse trabalho de ministério ele foi algo muito poderoso, porque foi crescendo e até hoje, né? Hoje o Verbo da Vida, existe o Verbo Vivo aqui em Guarulhos, existe o Verbo da Vida, mas o Verbo da Vida foi um ministério que também cresceu muito. E a partir dali, 7 anos de idade, comecei para a igreja com a minha mãe, depois veio meu pai fumava, meu pai bebia, e aí o Senhor começou a também trabalhar na vida do meu pai, restaurar a vida dele, e a gente começou a passar a servir a Deus em família. Então com 7 anos de idade, foi o período aí que eu me converti. Aos 10 anos de idade, fui batizado nas águas, então me batizei. Você se batizou nas águas com quantos anos? Eu me batizei nas águas com 13 anos de idade. 13 anos, então eu me batizei aos 10 anos de idade. Começou ali. Me batizei com 10 anos de idade, mas aos 7 foi o tempo da conversão, né? Foi quando a gente se converteu, foi quando a minha mãe começou a ir para a igreja, eu comecei a ser ministrado na escolinha bíblica da igreja, a gente foi aprendendo princípios espirituais com, na realidade, 7 anos de idade. Então, nessa idade. E é muito importante falar isso, né? Porque através da sua mãe começou a ir para a igreja, né? Ela se converteu a Jesus, Deus transformou a vida dela. Através dela, ela começou a levar você e o seu irmão para a igreja. Depois veio o seu pai, como se diz, seu pai bebia, né? Fumava. Seu pai também se converteu. E nisso é muito importante nós pautarmos aqui algo. Sim. Que é muito bom. Quando a mãe se converte, levar os filhos para a igreja, para a salinha. Com 7 anos de idade, né? Sua mãe se converteu, você foi para a salinha. Conta mais um pouco como era a salinha, lá na tua época, lá na igreja onde você congregava. Como que era isso? Então, quando eu me converti, na realidade, 7 anos, tinha uma estrutura assim para ensino para as crianças, tinha os cultinhos que a gente fala, né? Sim. Que hoje muitos louvores que a gente canta até... Cuidado, olhinho que vê, cuidado, olhinho que vê. O Salvador do céu então, está olhando para você. Havia um homenzinho torto. O homenzinho Lembra torto. do homenzinho torto? Então, eu na realidade, eu comecei a aprender desde muito cedo algumas coisas. A gente era ministrado, a igreja ministrava, existia uma ministração específica para as crianças, e isso era muito bom, que falta às vezes muitas igrejas, né? Não tem uma ministração, não tem um trabalho assim infantil que é necessário, mas lá tinha, e era um divisor de águas. Por quê? Porque as crianças, elas entravam, elas aprendiam da palavra, aprendiam do evangelho, eram ministradas espiritualmente, que eu acho que é muito importante. Sim. E era algo sobrenatural. Então assim, mas como você disse, alguém começou, e no caso, quem se converteu primeiro, minha mãe foi a iniciante familiar, que começou no evangelho, foi carregando os filhos, depois veio o marido. Por isso, irmã, você que está nos assistindo, não perca a fé. Se você está indo buscar, você está servindo a Deus, os teus filhos ainda não vieram, o teu marido, pode ter certeza que uma hora o Senhor é Deus para te ajudar a trazer eles para o evangelho, que foi assim que começou. E é muito importante, né, a salinha, porque foi algo que ficou dentro de você e que não saiu, se enraizou. Por isso, a importância
de escolher também uma igreja que tenha ensino para as crianças, que tenha algo para ministrar na vida das crianças, para que as crianças sejam estabelecidas no Evangelho e a palavra de Deus ficar dentro do coraçãozinho das crianças. Muitas vezes, né, as pessoas acham, é só uma salinha lá que joga as crianças. Não é assim, né, pastor? Verdade, não. As crianças, elas precisam ser ministradas. Hoje a gente também desenvolve um trabalho de ativação com as crianças, claro, estamos fundamentando, formatando isso, mas as crianças precisam de um amparo, elas precisam desse suporte, elas precisam de serem ministradas. Tem muitas crianças depressivas, tem muitas crianças com problemas familiares, tem muitas crianças com muitas questões agravantes. Então o que a gente faz? A gente ministra, a gente ajuda, a gente orienta, a gente ora junto, a gente trabalha nesse sentido. E começou na minha idade, aos 7 anos de idade. E claro, a igreja ela dava esse suporte e hoje é o que a gente busca fazer aqui na nossa igreja também. Claro que estamos ainda adequando, estamos ainda formatando algumas coisas, mas justamente para poder dar esse amparato, porque é família. A igreja, ela é o quê? De família. Então, tem pais, casal, pais, filhos. Então, a igreja precisa dar esse amparato espiritual, eclesiástico, emocional, para que as famílias sejam tocadas, para que as famílias sejam ajudadas. E um adendo que eu quero fazer aqui, gente, criança não é estorvo na igreja. Verdade. Criança dá trabalho. Criança precisa ser ministrada. Então, assim, não importa. Ah, mas pastor, eu não levo meu filho para a igreja porque ele chora, porque ele grita, porque ele faz isso, faz aquilo. Qual é o seu conselho, pastor, para essas mães que têm, vamos colocar assim, um filho mais ativo, ou um filho que é mais, né, não está acostumado a ir para a igreja, com o ambiente de igreja, aí começa a chorar. Qual é o conselho que o senhor nos dá? O conselho que eu dou, na realidade, é dos pais perseverarem. Meu irmão mesmo, minha mãe conta que, nossa... Eu lembro, a sua mãe conta mesmo. Difícil na igreja, que ele era uma criança, muitas vezes, elétrica, né? Não parava quieto, minha mãe que fala. Só que chegou um momento que ela conseguiu fazer que ele ficasse prestando atenção, que ele fosse ministrado. Então, assim, perseverante. Igual tem crianças que às vezes vêm na igreja, chora, não quer ficar na igreja, não quer vir para a salinha. Só que a criança ela precisa de se familiarizar. É igual a gente. Às vezes você não vai num local que você fica meio assim, porque você não está acostumado com aquele local, com as pessoas que estão ali, mas daqui a pouco você vai se familiarizando, você vai, na realidade, se adequando às pessoas, se adequando ao ambiente, no sentido de relacionamento, aí você se sente bem. Aí a criança não é diferente, ela precisa disso, ela precisa na realidade, dessa integração social eclesiástica, para que ela possa se sentir parte. Uma das necessidades sociológicas de todo ser humano é a necessidade de ser pertencente a alguma coisa. E a criança também precisa disso. Gente, e assim, não é porque nós somos pastores que os nossos filhos também não deu trabalho, né? Você lembra da Sarinha, que era gagardinha de ouro. Quantas vezes eu fui lá para fora da igreja, ficava lá na calçada da igreja com a Sara em pé. Eu tinha que ter paciência de ficar ali com ela em pé chorando. Então, assim, pais, perseverem, levem seus filhos para a igreja, para a escolinha da igreja. No começo, eles vão estranhar um pouco a salinha da igreja, mas conforme eles vão indo, eles vão se familiarizando com as tias do ministério e assim eles vão começar a desenvolver essa parte eclesiástica, né, pastor? É verdade, eles vão começar a desenvolver. Você pega a Sarinha chorava muito, meu Deus, eu ficava tenso, às vezes eu ia pregar nos lugares, eu só escutava a Sarinha, eu falava, meu Deus, essa menina chora muito. Mas hoje não temos problemas, nossos filhos foram crescendo, tem que dar tempo, né? Tempo ao tempo. Tem que dar tempo ao tempo, tem que esperar tudo ter um tempo determinado. As crianças vão crescendo, as crianças elas vão evoluindo, elas vão na realidade amadurecendo também. Criança tem que ser criança, essa é a grande verdade.